Traga-me a sua mente aberta, uma mente que busca, e eu a preencherei com tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará sua carga diária e conduzirá você até os verdes pastos de brilhantíssima luz, o que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo o que existe, mais além da sua compreensão humana. Traga-me a sua mente aberta. É o Cristo quem está falando para você se aproximar dele, exatamente com essa atitude de mente aberta. O que é mente aberta? É aquela atitude onde você já está acostumado a ver as coisas do jeito que você vê no dia a dia. As opiniões, as coisas, o que você sabe, né? Mas de repente, alguma coisa, a mente aberta é quando você quer dar um espaço para novidades. Coisas novas que de repente estão aí abertas. Então você tem uma pessoa ter a mente aberta, vai nesse sentido, né? Enxergar mais. Então, porque as cartas exatamente vão trazer coisas novas para você. E se você está trancado, eu não só acredito naquilo que eu aprendi, foi daquele jeito, então talvez sua mente está fechada, não permite uma penetração de coisas novas. E o Cristo então está convidando você a se abrir às novidades que ele vai trazer através dessas cartas. Ele diz, uma mente que busca, né? Olha aquela questão de quem está buscando, como é o princípio da carta, como ele falou, vinham para quem está buscando uma maneira nova de viver, uma mente que busca, então, e eu a preencherei. Então, se fosse a mente, então tem espaço, né, para novidade, para as coisas novas, você está buscando isso, então eu, o Cristo, eu a preencherei com tesouros verdadeiros. Olha aqui, qual é o tipo de tesouro? Não sabemos, mas ele fala que essas cartas contêm tesouros, tesouros verdadeiros, né? E Jesus disse, né? Guardai tesouros no céu, né? Onde o ladrão não rouba, etc. Então aqui você tem essa chance de ter esses tesouros. E ele complementa ainda dizendo, o tesouro do mais alto conhecimento. Olha aqui, então só ele mesmo poderia falar assim, né? Um tesouro do mais alto conhecimento. Como ele disse no início, né? Essas cartas contêm algo muito mais alto, maior do que todas as religiões possam oferecer. O qual, esse tesouro, ao ser absorvido, olha que ele fala nessa questão da absorção, né? A absorção é aquilo que você ouviu e você está absorvendo, você está entrando na sua cabeça, você está refletindo. Daí a necessidade de você refletir sobre essas cartas, né? Porque você pode entrar e sair, como muitas coisas você entra na televisão, vê, claro que fica guardado, mas a absorção ainda é lenta. Mas de qualquer forma, ele diz, ao ser absorvido, absorção, o que é uma absorção? O exemplo mais banal que entende a absorção é quando você tem uma esponja, né? E ela está cheia d'água ou seca, você encosta numa água, ela absorve aquela água, a água penetra dentro dela, não é verdade? Essa é a absorção, é um exemplo, né? Pode ser tantas outras coisas. E, então, ao ser absorvido, aliviará sua carga diária. Aliviará sua carga diária. Como é que está a sua carga diária? Carga significa um peso, alguma coisa, né? Que você traz. Alguns dizem a cruz de cada dia, né? Então, esse conhecimento aliviará. Não diz que vai tirar a sua carga. Diz que vai aliviar a sua carga diária. E, ao mesmo tempo, também vai conduzirá você até onde? Vai conduzir você para, entre aspas, os verdes pastos de brilhantíssima luz. O que são os verdes pastos de brilhantíssima luz? Claro que é uma palavra metafórica, né? Quase que poética, né? Lembra os verdes pastos? Por que verdes pastos? Porque a gente compara Jesus Cristo como Senhor, né? O Senhor é meu pastor, ele me conduzirá, e o pastor conduz as ovelhas para os pastos, né? Onde tem alimentação, descanso e proteção. E aqui ele diz, os verdes pastos de brilhantíssima luz.
Olha que aqui ele acrescentou uma novidade que a gente não esperaria que alguém acrescentasse. Quando falasse em pastos, a gente falaria pastos verdes, de alimentação, de capim à vontade, mas pastos de brilhantíssima luz. Que pasto diferente esse, né? Um alimento de luz que essas ovelhas vão ter. Você vai absorver a palavra dele, a mente aberta, e você vai ser conduzido. A sua carga, o seu peso de cada dia vai ser aliviado, e ele estará apresentando você aos verdes pastos. Pastos não de capim, mas de luz. Uma luz, brilhantíssima luz. Brilhantíssima luz, uma luz super brilhante, só pode vir de Deus, né? E o que significa essa brilhantíssima luz? E ele explica o que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Bora repetir essas 4 coisas para você entender? Abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento de todas as suas necessidades. Bora ver cada uma. O que é abundância? Você é abundante? Abundância é aquilo que você tem, aquilo que você necessita no seu dia a dia. Lembra do Pai Nosso? Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. É um sinônimo dessa abundância, onde você não está carente, você não está na miséria, né? Você tem uma abundância daquilo que você precisa. Não mais do que você necessita, mas as coisas que você necessita, você terá essa abundância, né? De vida naquilo que você necessita. Isso aqui é uma promessa de Cristo, né? Ele vai conduzir você para o pasto de brilhantíssima luz, que significa abundância. Esse pasto de brilhantíssima luz significa isso, abundância na sua vida. Você tem também alegria. Olha que alegria é um tempero, vamos dizer assim poeticamente, um tempero muito importante na nossa vida. Porque quando você está triste, que tristeza, né? Nada de ser triste, porque Deus é alegria, né? Então, todo cristão, toda pessoa, estando alegre, está com Deus. Não é que mesmo que você não esteja triste, não esteja com Deus também, né? Mas a alegria é uma expressão de Deus. Deus é sempre alegria. E a alegria é um dom. Você está alegre. Não importa se as condições estão assim, meio pesadas, a carga está pesada, mas você tem alegria. A verdadeira alegria não é aquela alegria só do carnaval, né? É alegria realmente. E outra coisa, a terceira coisa é arrebatamento. Você sabe o que é arrebatamento? É uma palavra que não existe na Bíblia, mas o seu significado existe. Arrebatamento, quando é como que alguém está aqui meio perdido e foi coletado por Deus. Um exemplo assim banal, mais simples, a gente podia ser uma criança quando está em perigo, né? Aí vem a mãe ou uma pessoa, né, adulta, e pega aquela criança no colo. Isso é um arrebatamento, né? Você pegou para poder pegou a criança, tirou do perigo, colocou nos braços, se arrebatou, se abraçou, mas você pegou ela. Então, esse arrebatamento, né, sendo feito por parte de Deus, é como esse abraço. Santa Teresinha do Menino Jesus, né, ela diz, olha, eu sou pequena, prefiro ser pequena, porque quando eu sou pequena, o que acontece? Jesus me carrega nos braços, né? Esse arrebatamento que ele tem. Então, é uma promessa de Deus ser arrebatado nesse sentido. E por último, é o preenchimento pleno. Não é um preenchimento imperfeito, preenchimento pleno. Pleno. O que é pleno? Tudo que você precisa está ali. Preenchimento pleno de quê? De todas as suas necessidades. Ele faz um paralelo com a abundância, mas a abundância te deixa numa situação assim, de que tudo que você precisa já está ali. E aqui é o preenchimento das suas necessidades. Quais são as suas necessidades? Olha, se você é mulher, você tem essa necessidade que toda mulher tem, né? Se você é homem, tem necessidade que todos os homens têm. Se você é uma criança, tem necessidade que todas as crianças têm. Se você é idoso, tem necessidade que só os idosos têm. Ok? E assim, cada um na sua faixa, no seu trabalho, na sua vida, tem necessidades, né? Todas as suas necessidades, ele vai preencher essas necessidades. Aqui você tem uma plenitude de vida. Um preenchimento pleno de todas as suas necessidades, né? Ah, eu preciso de um caderno.
tudo bem, Deus vai te dar um caderno. Como? Sei lá, o pai, a mãe, você vai ter dinheiro para comprar. É claro que o caderno é um exemplo muito banal, mas é só um exemplo para dizer que não só um caderno, mas as outras coisas que você precisa, de um computador, de um carro, de um ônibus, de um avião, sei lá, ele promete esse preenchimento pleno quando você se deixa conduzir, né, por Cristo para esse que ele chamou os verdes pastos de brilhantíssima luz. E enfim, a última frase que ele diz: você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo o que existe, mais além da sua compreensão humana. Então, vamos repetir. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado. Então, quando você tem esses verdes pastos de brilhantíssima luz em sua vida, você tem abundância, você está alegre, você está arrebatado no momento que você precisa ser carregado no colo, você está preenchido, você não está passando necessidades, porque as suas necessidades são plenamente preenchidas, satisfeitas. Então você está sentindo, você vai sentir, né, que está sendo abençoado. E aí ele fala, abundantemente abençoado. Né? Porque você está tendo tudo que você precisa. Ele diz abençoado com o quê? Com tudo o que existe. Né? É aquela questão que Cristo falou no Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. É essa bênção de você buscar o reino de Deus, né? E todas as coisas, que é que ele disse, abundantemente abençoado com tudo que existe, mais além. Ó, ele dá ainda uma bênção ainda mais exagerada, né? Porque de Deus tem essa tática, vamos dizer assim, essa maneira generosa de abençoar as pessoas, né? Mais além da sua compreensão humana. Você nem entende direito onde Cristo está te abençoando, mas você foi abençoado, né? Então você não compreende direito, mas Deus está te abençoando. Não é veja bem que você não é o único, a única pessoa que vai ser abençoada por Deus, porque as cartas são para todas as pessoas. Que as cartas vão fazer assim, quem lê as cartas está abençoado, está com tudo isso e os outros não estão. Bom, é uma maneira de dizer todo mundo está, mas quem lê as cartas já encontra esse caminho. Lembra daquele elo entre a sua consciência e a consciência divina? Cristo falou no parágrafo anterior. Esse elo que vai exatamente você estar ligado com essa consciência. Então você sabe que Deus quer que você esteja bem de vida. Deus não está a favor da miséria. Seus filhos são filhos de Deus e que precisam ter essas coisas que passam a ser normal na sua vida. Aí você não precisa roubar, não precisa cometer crime, você não precisa tantas outras coisas, né? Que as pessoas que fazem isso não têm. Então, esse é o anúncio de um grande evangelho para todas as pessoas. Então você está absorvendo essas informações e depois você vai vivenciar isso. Você vai ver abundância em sua vida, você vai vivenciar alegria, arrebatamento e você vai querer isso também para os outros, para todas as pessoas. Portanto, essa é uma carta, realmente uma carta de amor. Até mais.